Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar da inclinação da reta e do coeficiente angular, ambos referentes ainda ao plano cartesiano. Esse conteúdo se encontra na página 33 do livro de vocês, tá bom? Tem todo o conteúdo lá. Então, o que é a inclinação da reta? Então, uma reta ela pode ter duas inclinações diferentes, quando o coeficiente angular for positivo ou quando for negativo. Na verdade, a gente já estudou, quando estudou a função afim, você já estudou, lembra? Quando A é positivo, é crescente, quando A é negativo, é decrescente. Então é mais ou menos por aí, é a mesma coisa. Só que aqui a gente chama de coeficiente angular. Então, coeficiente angular nada mais é do que um número referente a essa inclinação. Então, olha aqui nos dois gráficos. Ó. Esse alfa é o grau de inclinação, mas ele tem um valor. Que valor é esse? Tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo vai me dar o meu coeficiente angular. A gente chama coeficiente angular aqui de m, tá? Então, quando m for maior do que zero, a inclinação é no sentido crescente, ó. E quando o coeficiente angular é menor do que zero, a inclinação é no sentido decrescente. Esse ângulo sempre é medido do eixo x até a reta, no sentido anti-horário, ó. Então aqui e aqui, ok? A tangente pode ser positiva ou negativa, então tudo certo. Vamos a alguns casos particulares, ó. Então, a gente tem quatro casos possíveis, na verdade. Então, quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, né? Olha só, tá aqui ele. Quando ele está de 90 a 180, está aqui ele. Observe, crescente, coeficiente angular positivo. Decrescente, coeficiente angular negativo. E também pode ser 0 ou 180 graus, ó, cuidado, 0 ou 180 graus. Então é uma reta paralela a x, certo? Entendido? E aí valeria quantos graus isso aqui? 90. Só que a gente sabe que tangente de 90 não é definido, não é mesmo? Então não existe coeficiente angular desta reta aqui. E quando for 180, né, aqui. Ou quando for 90 graus, aqui ó, a reta ela é paralela a y. Nesse caso, que sim é 90 graus e tangente de 90 não existe. Nestes casos aqui, 0 e 180, né, existem sim. Desculpa aí. Coeficiente angular, então. O coeficiente angular da reta é dado por m, como eu já falei antes, que é igual a tangente desse ângulo alfa. Bom, esse ângulo alfa é aquele ângulo lá da inclinação da reta. Ah, professor, é mais fácil então eu calcular. Eu sei o ângulo, eu só tiro a tangente. Sim, mas a tangente, os valores são valores que a gente quase nunca memoriza. Quais que a gente mais memoriza? Seno e cosseno, né? Tem outro jeito de calcular? Temos outro jeito de calcular. Então, o que é, na verdade, a tangente? Lembra da tangente? É a relação do cateto oposto com o cateto adjacente. Quem é cateto oposto, quem é adjacente? Então, olha aqui no gráfico. Foi feita uma reta, ela é positiva, a gente já sabe, porque ela é crescente, então ele vai ser um coeficiente angular positivo. E ele forma esse triângulo retângulo, ó. Retângulo aonde? Aqui em C, beleza? E aí, quem é cateto oposto? Cateto oposto é o meu y, ó. Cateto oposto tá aqui, y. E cateto adjacente é o meu x, bem? E a minha hipotenusa seria, então, a reta aqui, ó, de A até B é a minha hipotenusa. Mas o que nos interessa são os catetos. Então, cateto oposto é y e cateto adjacente é x. Por isso que aqui a fórmula do coeficiente angular é subtrair os y's dividido pela subtração do valor de x. Na verdade, a distância, então, desse A até esse C e da distância desse B até esse C, ó. Certo? Só isso, super simples esse conteúdo. Vamos aos ângulos. Só para relembrar, então. Lembra, falei que os valores da tangente a gente não memoriza tanto quanto seno e cosseno. Coloquei a tabela aqui para que vocês, se precisarem na hora de fazer os exercícios, só voltar aqui e dar uma olhadinha, tá bom? O primeiro exemplo fala: determinar o coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos A e B. Então,
o que a gente vai fazer? Só substituir na fórmula. Cuidado, em cima é y, embaixo é x. Então, peguei o y2, que seria menos 1, e o y1, que seria 2. Ó, menos 1, menos da fórmula, mais 2. Embaixo é o x, menos 3, menos 3. Mais 3, desculpa. Cuidado aqui, os jogos de sinais. Ó. Aqui eu só tiro parênteses, então menos 1 e menos 3 continua. Aqui vai fazer jogo de sinal, então menos vai continuar menos aqui, né? Menos multiplicar mais menos, ó, nos dois, então menos 2 e menos 3. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 com menos 3, menos 6. E faz o jogo de sinal, menos que divide menos é mais. Posso deixar 3 sextos ou posso colocar, simplificado, 1 meio. Qual é a forma que a gente mais vai encontrar? Esta forma, tá? Cuidado só quando perguntar se esse coeficiente angular é igual ou diferente desse. Eles são equivalentes, são iguais. Então, se tratam da mesma reta? Sim, se tratam da mesma reta, ok? Por isso é importante simplificar, para que a gente, caso pergunte, esses 4 pontos pertencem à mesma reta, por exemplo? Então, você calcularia o coeficiente angular de 2 a 2, e se o coeficiente angular for o mesmo, eles pertencem sim à mesma reta, tá bom? O segundo exemplo, eu coloquei um gráfico e ele pediu também para calcular o coeficiente angular. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tirar os pontos, né? Ó, um ponto aqui, 3 e 5, e outro ponto, menos 4 e menos 1. Lembra? X vem primeiro no ponto. Então, é isso que eu fiz primeiro aqui. Tirei os pontos, ó, menos 4, menos 1 e 3 e 5, e apliquei a fórmula. O único problema, cuidado com esses jogos de sinais aqui, ó. Então, vai trocar o sinal, ficou mais, trocar o sinal e também ficou mais. Então, 6 sétimos não dá para simplificar, então o coeficiente angular 6 sétimos. Posso deixar na forma decimal? Pode, não há necessidade, mas pode. Mais um exemplo também de gráfico. Então, observa aqui que onde tem o pontinho verde é onde está bem definido esse gráfico. Também poderia ser aqui, ó, menos 3 e 5. Ele também passa nesse ponto, ó. Aqui embaixo ele também tem um outro ponto, ó, 6 e menos 1. Então, qualquer dois pares que você pegar que pertençam à mesma reta, o valor do coeficiente angular vai ser o mesmo, ok? Eu peguei os que estavam marcados lá em verde, então 0 e 3 e 3 e 1, tá bem? Substituindo, ó, aqui vai fazer jogo de sinal de novo, 0 não interfere, né? Então, vai ficar menos 2 dividido por mais 3, faz jogo de sinal, menos 2 terços. Não precisa simplificar, porque já está da forma reduzida. Tranquilinho, né? Super simples, é só aplicar a fórmula. Tem muitos exemplos no livro de vocês, deem uma olhada lá, por favor. Exercício 39, da página 39, o número 27, A, B e C. Coloquei pouco exercício desse, porque os outros já é relacionado com a equação reduzida da reta, que é o conteúdo da nossa próxima semana. Tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos, qualquer dúvida me procurem. Um abraço!